Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você conhece o liberalismo? O liberalismo é tão polêmico quanto foi importante. Um movimento de ideias que foi criado, ou melhor dizendo, institucionalizado no século XIX na Europa e que vai capitanear muitas mudanças de governo e revoluções, principalmente na América e, com o passar do tempo, no mundo inteiro. O liberalismo é muito importante e mesmo que hoje em dia tenha-se várias más interpretações, não dá para negar que ele teve um papel gigantesco na construção de várias nações e também do Brasil. Um país que vai se tornar independente e que vai ter toda a sua dinâmica em 1822 calcada nas ideias do liberalismo, limitando o poder e garantindo liberdades individuais para as pessoas. Mas, melhor dizendo, é melhor entender o contexto e os atores políticos que vão desenvolver esse pensamento no Brasil. Por isso, como o liberalismo vai surgir no Brasil? Esse vídeo está sendo feito em parceria com o Instituto Liberal, que eu deixarei os links do site e da página do Facebook aqui na descrição. O Instituto Liberal é um instituto importante que desde os anos 80 dissemina ideias e ajuda a entender o liberalismo e aplicá-lo ao momento que a gente lê. Bem, deem uma olhada. E também, antes de a gente ir para o vídeo, já dá aquele like, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Dito isso, vamos que vamos. No século XVIII, lá em Portugal, quando a gente chamava alguém de liberal, na verdade, era você falar duas coisas. Primeiramente, uma pessoa liberal era a pessoa que dava muito dinheiro, era uma pessoa desapegada, era uma pessoa, então, virtuosa, que não era mesquinha, que garantia suas posses para as outras pessoas e distribuía dessa forma sem se apegar ao materialismo. Ou uma pessoa liberal era uma pessoa que liberava sem pensar, uma pessoa que falava qualquer coisa, não importando com julgamentos nem com as consequências de suas palavras. E o melhor dizendo é que em Portugal nós teremos também o conceito de liberal como bem-nascido, aquele que está liberado do trabalho manual. Isso dá uma interpretação muito interessante que eu vou chegar no meio do vídeo, que o liberalismo português tem muito dessa questão de mãos livres, de uma elite que está lá conquistando as liberdades individuais e também tem aquela estratégia que apenas pessoas bem vividas, bem nascidas, teriam acesso às ideias liberais. Afinal de contas, a ideia está ligada à virtuosidade, à moralidade e também, nesse caso português, aos títulos nobiliárquicos, à família, ao sangue. Um escravo não seria liberal porque ele está pegando no pesado. Porém, o uso realmente político de liberal acontecerá na Espanha em 1810, durante as Cortes de Cádiz. As Cortes de Cádiz eram um movimento que aconteceu no contexto das guerras napoleônicas, com a abdicação do rei, na verdade a expulsão no contexto das guerras, é uma bagunça que eu não vou me ater aqui ao vídeo. Porém, é nesse momento que, então, pessoas que antigamente não tinham acesso ao poder, e quando eu falo isso, não estou falando do povo em geral, são comerciantes, advogados, intelectuais, pessoas de bem e de posses, que acabam, então, instaurando uma comarca, uma congregação, junto também com membros da Igreja Católica, para decidirem uma carta, uma constituição, que limitaria o poder do rei quando ele retornasse e também garantisse o direito do povo de participar da política. É o liberalismo político, que, na verdade, antes de dar realmente o tom de liberal, também acompanhava o constitucional. Ser liberal é defender a carta, a Constituição. Ou seja, era muito comum ser chamado naquela época ou falar que a pessoa era muito liberal e muito constitucional. Porém, a gente tem que falar que não é porque o liberalismo vai nascer num país que ele tenha realmente a mesma conotação para todos. O contexto do liberalismo na Espanha, nesse quesito aí, das Cortes de Cádiz, com as intenções de pessoas que não tinham acesso ao poder, acessando o poder, era muito útil para eles. Afinal de contas, a gente usa palavras e também se expressa politicamente conforme a gente quer participar da política. Ou seja, o mesmo sentido do liberalismo que foi usado na Espanha não seria o mesmo na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal. Inclusive, eu estou falando do liberalismo aqui em 1810. O pessoal dos Estados Unidos não se chamava de liberal. Adam Smith, John Locke, a galera dos iluministas como Rousseau, Voltaire, não se chamavam de liberais. Ou pelo menos usavam a palavra liberdade com um pouco de cautela e um pouco de contexto diferente. Liberal de uma maneira moderna, apenas na Espanha, em 1810. E o Brasil? Bom, para a gente entender como é que o nosso país estava naquele começo do século XIX, tem que entender bem o contexto. O Brasil não podia ter indústria por lei da Dona Maria I. A gente não podia ter tipografias, então não podia ter prensa ou imprimir nada aqui. Os livros e jornais que vinham de fora eram contrabandeados. A nossa elite não estudava aqui. A galera ia lá estudar na Universidade de Coimbra para depois, com um diploma na mão, acabar indo trabalhar em cargos administrativos no Império.
Dessa forma, as elites que existiam aqui também de comerciantes, além de viver ou tendo alguma função administrativa, também vivia tendo relações com a monarquia e ganhava ou subsídios, ou protecionismos, ou realmente controle maior para inibir concorrências e garantir o seu negócio ali. A partir de 1808, as coisas começam a mudar no Brasil com a vinda da família real de Portugal, fugindo de Napoleão. Nesse contexto, toda uma nova administração se demandava necessária, até porque tinham que ter novas relações de Portugal com outros países para garantir o intercâmbio da guerra, o comércio, principalmente para com a Inglaterra. É nesse momento que um nobre, José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Caru, irá fazer uma grande interferência perante o príncipe regente Dom João, que será depois Dom João VI. Inspirado pelas ideias de Adam Smith, o Visconde de Caru vai acabar fazendo grande interferência e influência no príncipe para fazer a abertura do comércio, a abertura dos portos, vai garantir um maior liberalismo econômico na cabeça do príncipe ali, e também vai fazer uma grande influência no que será o conceito de liberalismo no Brasil. Além dessas questões de mesquinhagem ou de mãos livres que eu falei para vocês, o liberal no Brasil também tem um sentido econômico. A partir da influência de Visconde de Caru, liberal passa a ser aquele que defende um comércio franco, livre. Então vejam que essa ideia de liberalismo econômico vai ser mais única do que aconteceu em Cádiz, que focava principalmente na questão moral, na questão de participação de poder, na limitação do poder do rei com base na Constituição de Cádiz. No Brasil, então, a gente vai ter influência de alguns intelectuais e mudanças de contexto construindo o que vai ser o liberalismo aqui. Além do Visconde de Caru, que serve muito nesse propósito econômico, mas na verdade não tinha tanto apelo pelo liberalismo político, pelo povo votando, ou pelo menos pela limitação de poder do rei, nós vamos ter Hipólito José da Costa, um jornalista radicado em Londres que fazia um jornal chamado Correio Brasiliense, que, inspirado nos ideais ingleses, já que ele morava em Londres, com limitação de poder, um parlamento atuante, liberdade econômica, algumas garantias liberais, ele vai querer isso para o Brasil. E comentando as notícias do Brasil no seu jornal, ele vai acabar fazendo uma grande profusão de ideias aqui. Porém, como apenas a elite era letrada e pouca gente tinha acesso às revistas e jornais contrabandeados, como eu disse, como era o contexto, e a imprensa que a gente tinha era censurada e não imprimia o Correio Brasiliense, a influência do Hipólito José da Costa fica mais como um precursor, mas ele em si não vai difundir tanto o liberalismo aqui. E é bem relevante dizer que o Hipólito José da Costa, por mais que eu tenha falado erroneamente do liberalismo, olha o vício de linguagem que fica. Quando a gente usa esse termo aqui, ele não está defendendo e não defende as palavras, os conceitos de liberal e liberalismo. O que ele vai fazer vai ser defender a liberdade de imprensa, as garantias individuais e uma monarquia constitucional. Aí, o contexto de liberalismo que vai surgindo vai acontecer depois. O tempo vai passando aqui no Brasil, também na Europa, e as coisas vão mudando. Vai acontecer a substituição de certas elites comerciais, a galera que era de Lisboa sentindo uma trairagem, sentindo falta do rei protegendo seus negócios, e a galera fluminense, principalmente ali no Rio de Janeiro, vai ter um grande amor pelo Dom João. Afinal de contas, eles estariam agora, através do contato com o rei, conseguindo ascender materialmente. Porém, eles tinham a noção que precisavam do rei ali, garantindo então os seus comércios. Mas, nessa brincadeira, nós teremos o movimento da Revolução Liberal do Porto de 1820, querendo justamente a volta de Dom João VI para Lisboa, lá em Portugal bonitinho, e também fazendo uma carta constitucional à moda de Cádiz, fazendo então um governo constitucional, submetendo o governo do que agora então Dom João VI assinasse e tivesse seus poderes limitados, garantindo um parlamento atuante e principalmente a influência de um rei para proteger os negócios de Portugal, ao contrário de proteger os negócios dessa ralé que era o Brasil naquele momento. E sim, o pensamento era esse. A galera de Portugal achava a gente uma mera ralé. Mas é muito importante dizer que a Revolução Liberal do Porto vai fazer a popularização dos termos liberal e liberalismo, no contexto também sendo chamado de vintismos, porque a moda de Cádiz eles estariam limitando o poder do rei, fazendo um parlamento, essas coisas. Dessa forma, esse é o tipo de liberalismo que eles estariam popularizando. E esse liberalismo vai ser muito aceito também por elites que não eram aquela beneficiada por Dom João VI quando ele estava aqui no Rio de Janeiro. O Brasil não tinha apenas uma elite comerciante. Eram várias regiões, porém o comércio era centralizado na capital, Rio de Janeiro, e dessa forma alguns certos comerciantes, e naquela moda do termo, conseguiam maior influência do rei. Assim, elites que queriam ascender começaram então a popularizar a questão do liberalismo,
além da sua crença liberal, que alguns realmente tinham, como é o caso de Januário da Cunha Barbosa e Joaquim Gonçalves Ledo, que são nomes fortes desse liberalismo vintista no Brasil, lutando pela limitação de poder e representatividade no poder, eles querem isso também, porque é dessa forma que eles conseguirão levantar os seus negócios e acabar com as garantias que certos comerciantes tinham, de proteção de concorrência, de subsídio, e assim a concorrência ficaria um pouquinho mais leal. E claro, leal para eles, porque eles também queriam ser a sua hegemonia de poder, eles queriam que o seu comércio desse certo, e se fosse possível, eles não iriam agora buscar o apoio do rei para fazer seu comércio, mas o apoio do poder e do parlamento. E essas são essas coisinhas que nós temos. E o Joaquim Gonçalves Ledo, justamente, quando ele vai difundir as suas ideias mais liberais e vintistas lá no centro do Rio de Janeiro, ele vai ficar muito com medo do povo, que começa a falar muito, defender liberdades para todo mundo. Ele vai chamar isso tudo de uma grande anarquia e vai chamar os seus contatos da polícia para acabarem com a galera comentando e deixar só a galera mais elitizada e comportada para discutir sobre o futuro do liberalismo no Brasil. Então, a gente vê que essa ideia lá do comecinho que eu falei de liberalismo, na verdade, é o bem-nascido, é o que não trabalha, ali também tem os seus ecos. Afinal de contas, a história também mexe com várias temporalidades. Algumas coisas simplesmente duram. E para vocês verem que mesmo com o liberalismo nascendo, ele está sendo construído nesse contexto. Esses liberais vintistas se chamavam realmente de liberais, como a moda falava. Porém, alguns liberais preferiam se chamar de constitucionais ou constitucionalistas, principalmente porque eles não queriam se misturar com essa pleba que queria mais representatividade. Eles queriam sim uma reforma no governo da monarquia portuguesa, porém eles ainda defendiam muito a monarquia como foco de eixo da nação, o poder absoluto do rei com apenas algumas mudanças para ter maior participação, não defendiam tanta liberdade assim. Então a gente vai ter uma rusga. Essa galera que na verdade defendia essa ordem, sendo chamada pelos liberais, sendo chamada pelo Joaquim, pelo Januário, como eu disse, como corcundas, porque eles se abaixavam perante o rei, ou pés de chumbo, enquanto a galera que defendia esse poder maior ao rei, como é o caso, por exemplo, do Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, mas também José Bonifácio, vão chamar essa galera mais liberal de anarquista, demagogos, loucos, pessoal que queria realmente acabar com o Brasil para ter substância nas suas defesas comerciais e políticas. E as coisas são muito loucas, porque o liberalismo português vintista ainda vai querer justamente que o Brasil volte a ser colônia. Eles não vão deixar que o Brasil mande representantes para discutirem nas cortes lá do Porto. O que vai fazer então um sentimento mais independentista, autonomista, que vai ser um liberalismo à moda brasileira. E aí vai ser realmente a união da galera mais vintista aqui, como Joaquim e o Januário, entre outros liberais, que vão pedir a independência. E nessa brincadeira, até o José Bonifácio vai querendo fazer também uma separação do Brasil e vai garantir, claro, um representante da corte portuguesa, que seria Dom Pedro I, garantindo então a ordem e também uma constituição aqui no Brasil que desse forma a esse novo país, mas sem perder o controle dos ditames da liberdade, do governo, do comércio, essas coisas. O maior medo era a anarquia. O Januário da Cunha Barbosa e o Joaquim Gonçalves Ledo, que eram os maiores nomes no Rio de Janeiro ali daquele liberalismo vintista, eles também vão acabar apoiando essa independência, vão tentar dar influência, mas não tem jeito. O papo deles vai perder porque eles queriam muita representatividade. E não importava eles xingarem José Bonifácio, o Gonçalves Ledo, por exemplo, odiava o José Bonifácio, eles vão acabar tendo que ceder e ver o Dom Pedro I fazer a sua Constituição outorgada, que mesmo com muitas garantias individuais, ainda garantia muita substância e como poder moderador para a gente ter um governo à moda liberal ou que limitasse o poder do rei. Nessa brincadeira, então, a gente vai ter o discurso monarquiano do José Bonifácio. Um discurso, então, que vai garantir ao país uma Constituição para garantir a universalidade das leis, essas coisas, porém, ainda dando a esfera governamental e política para o rei. A esfera da política seria fixada num monarca que teria poder moderador e assim acabaria com esse papo de anarquia. Afinal de contas, a gente tem um símbolo forte da monarquia ali para garantir a unidade da nação. Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa não foram tão fãs disso, mas, como eu disse, tiveram que aceitar. E é isso, galera. Essas defesas do liberalismo podem ser tanto herdeiras quanto mais liberais, com representatividade, essas coisas. Acaba que tudo acaba sendo uma defesa da liberdade construída no seu contexto e pelo comportamento dos atores políticos. A liberdade, então, e esse liberalismo vão sendo construídos, podem mudar de contexto, querendo ou não, mas é aquela coisa, obedecem a certos ditames.
mas ele estava muito no comecinho e esses ditames ainda também estavam sendo construídos. O que importa é que essa ideia monarquiana do governante dando a liberdade acabou sendo uma característica política que acompanhou o Brasil durante o século XIX e XX e ajudam a pensar que o Brasil tem meio que uma ideia de longa duração, com líderes que vêm desde o Império Português, com o Império do Brasil e depois na República, com presidentes superpoderosos que iriam, através do seu papel da nação, garantir desenvolvimento, inclusão social, enfim, garantindo a representatividade com pouca força e garantindo a sua força e sua ordem como papel social que ele tinha. A gente, desde o começo, começa a ver que até em nome da liberdade, a gente dá poder apenas a um governante. Galera, muito obrigado.